Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prosperidade Empresarial. E o tema de hoje é essencial para quem tem ou sonha em ter um negócio. Nós vamos falar sobre consultoria empresarial. Muitos acreditam que consultoria é somente para grandes empresas. Será que é mesmo? Bom, eu sou Murilo Gonçalves, ao meu lado Marlos Pires, especialista em ajudar pequenos e médios empresários a transformarem as suas empresas. Bem-vindo ao podcast da Prosperidade Empresarial. Muito obrigado, meu caro. Prazer estar aqui. Ótimo, maravilha. Então, Marlos, a gente está com umas dúvidas aqui dos empresários. Pegamos algumas e vamos discutir essas dúvidas aqui hoje. Tranquilo? Tranquilo? Beleza, Com a então, gente. ótimo. A primeira parte aqui é sobre quebrando mitos sobre consultoria. Então, é muito normal que os empresários tenham dúvidas relacionadas a preço do serviço, né? É muito comum, se eles vão aguentar ou não pagar, e que é só para grandes empresas. O que você tem a dizer sobre essa questão? Bom, a primeira coisa, esse eu diria que é o primeiro mito que existe sobre consultoria, sabe? Essa questão de preço. Até porque o que é realmente caro, né? A gente precisa levar em conta o fator custo-benefício. Então, eu diria e digo sempre que depende muito. Vou dar um exemplo para você, para quem está nos assistindo. Às vezes, um trabalho de consultoria ele vai render para a empresa uma redução de custo ou um aumento significativo na rentabilidade ou no lucro dessa empresa, que faz o gasto com o consultor ou com a consultoria ser insignificante. Normalmente é o que ocorre. Assim como uma empresa compra, gasta ao investir, né, por exemplo, num equipamento, esse equipamento vai render frutos bem maiores, às vezes curto, médio, longo prazo. A mesma coisa ocorre com a consultoria. Outro ponto muito importante aqui, Murilo, é destacar que consultoria não é luxo. Já passou dessa época. Quando a gente falava em consultoria empresarial, a palavra consultor, na verdade, parece que ela pesa, né? Ah, eu vou chamar Exato. um consultor para minha empresa. Já faz parecer que aquela própria empresa tem muito dinheiro e que pode se dar o luxo de ter um consultor, de contratar uma consultoria. Mas não é luxo, é necessidade. Eu diria que principalmente no mercado como hoje, tão competitivo, as pequenas e médias empresas não só precisam, necessitam, como devem fazer uso desse trabalho. É uma oportunidade que elas têm de melhorar e de conseguir ser mais competitiva. Então, fechando essa dúvida, que ela é muito comum, eu reafirmo que vai depender muito essa questão de ser caro, de ser barato, como sempre é muito relativo. Eu até tenho um outro exemplo. Vamos pensar, por exemplo, aqui nesses gurus da internet. O que a gente percebe lá? Quase todos ou todos têm um mentor. Você já deve ter percebido isso, né? Ele ganha um destaque, o cara fica famoso ali na internet. Quando você começa a acompanhar, ele sempre menciona que ele segue um Está mentor, sendo que assessorado, ele né? está sendo assessorado, que ele estuda muito fulano, que ele lê o livro de Beltrano. O que é isso, Murilo? Isso é ajuda. Ele foi atrás de profissional para ajudá-lo a chegar aonde aquele profissional de referência também está ou aonde ele deseja chegar. Conclusão disso é que pode ser bem mais barato do que muita gente imagina. Você tocou num ponto importantíssimo, ajuda. Exato. Muitos empresários acham que dá aquela sensação de incompetência. Ó, eu vou contratar uma consultoria, mas será que minha equipe não vai achar que eu estou sendo incompetente, que eu não estou dando conta de gerir a minha empresa? O que você pensa? Esse ponto é outro também que precisa ser quebrado, né? A ideia de que colocar um consultor aqui dentro da minha empresa
vai parecer ou fazer parecer para todos, para amigos, para familiares, para os próprios funcionários, que eu não dou conta de resolver os problemas da minha empresa. Pode ter certeza que muitos pensam assim, têm esse receio. Mas eu quero fazer aqui uma analogia simples. Vamos pensar, por exemplo, em qualquer outra área. Qualquer outra área, Murilo. Você tem um carro. Então, você não precisa necessariamente ser mecânico, entender de carro para ter um carro. Exatamente. Não é verdade? Você resolve ter uma casa, você tem uma ideia de como quer que aquela casa seja, mas você não consegue necessariamente construir aquela casa. Você precisa de apoio técnico, não é isso? Isso. Falando sobre automóveis, o piloto de corrida, por exemplo, o que seria dele sem a equipe dele? O que Com o seria? mecânico dele, com todo o time que o prepara? Ele, na Exato. verdade, ele só pilota. Ele só pilota. Ele é profissional, um piloto profissional. Assim como geralmente os empresários são. Né? Exato. Profissionais naquilo no que fazem, mas não necessariamente são gestores. Seu exemplo foi excelente. O piloto só pilota. Ele não é mecânico. Claro, ele vai ter conhecimento, isso é natural, mas ele não é mecânico. Ele percebe um determinado problema às vezes, ele percebe que tem uma coisa que não está legal ali no seu carro, né? E o que ele faz? Ele passa para quem domina aquilo. Ele passa para quem entende. Ele Exatamente. passa para o especialista, né? Ele relata. Então, o mesmo ocorre conosco, né? Você precisa da ajuda de um engenheiro para construir a sua casa, você precisa da ajuda de um mecânico para resolver o problema do seu carro. Você muitas vezes percebe que tem um problema, mas você não sabe exatamente o que é e não teria o conhecimento técnico para resolver. Então você procura um profissional. E aí eu te pergunto, quando você procura um simples médico, é sinal de ignorância? Não é porque você é ignorante, porque você é incompetente, né? É porque cada um na sua, né? Como dizem aí, cada um no seu quadrado, né, Murilo? Exatamente. Certo. E é um mito quebrado agora por você. E realmente eu não preciso dominar todas as áreas. Eu preciso de ajuda para dominar todas as áreas. Exato. Eu até vou dizer algo aqui muito importante que justifica, que explica o porquê que a consultoria existe. Não existe faculdade para ser dono de empresa. Exato. Não existe formação específica para ser dono de empresa. O que nós temos, e não é coisa de Brasil, não, é no mundo. O que existe é faculdade de administração de empresas, que não é, eu nem diria que não é exatamente, não tem nada a ver em ser dono da empresa. Até porque quantos donos de empresa fizeram administração de empresa? Talvez tivessem feito, até ajudaria muito, né? E o que eles fazem é justamente, na maioria das Resolve um vezes, pilar, né? resolve um pilar. E o que esses donos fazem? Contratam administradores. Isso é sinal de incompetência? Não é. E aí, como não existe formação específica para ser dono de empresa, a consultoria entra exatamente aí, nessa lacuna. É um espaço que existe aí. O que ocorre é que ser bom no que você faz, concluindo a nossa ideia, né, ser um ótimo piloto não significa ter que entender tudo de carro. Então, ser bom no que você faz não significa que você está pronto para gerir uma empresa. Normalmente, o que acontece é isso. O cara, ele é um excelente contador. Então, o que ele pensa logo em fazer? Abrir o próprio escritório. O cara é um padeiro, excelente padeiro. Ser um excelente padeiro é uma coisa. Abrir uma padaria de porta para a rua é outra. Porque ali ele não vai ser só padeiro mais. A última coisa que ele vai ser é A padeiro. última coisa que ele vai ser é padeiro. Certo. Ele vai ter que lidar com pessoas, ele vai ter que lidar com problemas, ele vai ter que lidar com os processos, ele vai ter que lidar com o marketing, com os clientes, com uma série de coisas com as quais ele não estava acostumado e não foi preparado para ser. Seria isso. Certo. Então, olha só, na outra parte aqui nós temos o que é consultoria empresarial, né? Você comentou alguns pontos, mas
pode ser que as pessoas ainda não entenderam bem. O que é de fato consultoria empresarial? Você vai chegar lá e vai mudar tudo dentro da empresa? Porque geralmente os empresários pensam assim: olha, se eu contratar um consultor, esse cara vai chegar aqui e vai querer mudar tudo. Como é que funciona esse processo, Marlon? Legal. Vamos lá, duas perguntas aí, vai se dividir aqui em dois aspectos. Primeiro, vamos tentar mostrar para quem nos assiste o que é consultoria. Eu vou continuar na pegada aí que você fez inicialmente, ao mencionar o piloto, Fórmula 1, eu vou continuar na pegada da analogia aqui, Murilo. Vamos pensar, a palavra consultoria te lembra qual palavrinha? Consultoria, te lembra qual palavra? Uma consulta, né? Consulta, exatamente. Consulta, a origem da palavra, significado da palavra. Consultoria vem de consulta. E aí, logo, talvez quem está nos vendo, nos assistindo, já deve ter lembrado aí de consulta médica. Eu acho que é a forma mais fácil de explicar o que é uma consultoria numa empresa. É pensarmos numa consulta médica. O que você faz? Uma consultoria. Você vai até o médico, né? Mostra para ele ou fala para ele de como você está. O que ele faz? Ele te escuta, né? Primeira coisa, ele ouve, depois ele examina, ele faz um diagnóstico. E ele vai detectar se aquilo que você falou para ele procede, né? Porque normalmente a gente sempre acha que é alguma coisa, não é assim? Isso. Na empresa ocorre da mesma maneira. Né? O empresário, minha equipe não quer saber, eu estou com problema com o meu pessoal, e às vezes nem é necessariamente o pessoal. Esse é o Né? X da questão. Esse é o X da questão. Assim lá no médico, a gente chega lá, eu tô com um problema aqui, mas eu acho que foi a pizza que eu comi ontem, né? Então ele vai te examinar, ele vai realizar um diagnóstico e com esse diagnóstico ele vai ter um resultado. A partir desse resultado, o que ele faz? Ele prescreve uma receita. Exato. Né? Essa receita tem o que você precisa tomar, qual a medicação e como tomar essa medicação. Certo? Certo. Depois ele já marca ali, muitas vezes você já sai dali com um retorno marcado. Exatamente. Né? Para acompanhar. Ele vai acompanhar o processo. Dependendo, está tendo resultado, Murilo? Está melhorando? Não. Opa, então vamos talvez ter aqui que corrigir. Talvez uma questão de mudar a medicação. Então, o médico, ele diagnostica, prescreve o medicamento, acompanha e corrige se necessário. Eu acho que assim o ouvinte consegue, quem ainda não entende muito bem, consegue entender o que é consultoria. Eu acho que a analogia mais perfeita é essa com o médico, porque nós consultores, quando chegamos numa empresa, nós vamos fazer exatamente isso. Primeiro vamos ouvir o empresário, prescrever ações, acompanhar, corrigir. Interessante é que existe aquela outra questão, né, relacionada a uma consulta médica, na qual o empresário, ele acha que a empresa dele está toda certinha. É. Aí é por isso então que existe um check-up, né? Exatamente. Às vezes eu acho que minha empresa está perfeita nos trilhos, mas na verdade eu preciso de uma consultoria para de fato saber. Às vezes eu penso que o meu time está fluindo muito bem, mas na verdade eu não tenho nem metas, nem indicadores. Então a consultoria empresarial ela entra nesse caso também, Marlos? Perfeito. É por isso que a maioria das empresas acabam fechando até o quinto ano e uma boa parte até o segundo ano de existência. O que mais tem são donos de empresa conduzindo sua empresa no absolutamente escuro. É como se ele estivesse dirigindo um ônibus. Estamos bons nas analogias hoje, né? É como se ele estivesse dirigindo um ônibus de noite,
sem farol e pior, com painel completamente danificado. Não tem um ponteiro que Sem marcador funcione. de combustível. Sem marcador, sem indicador de nada. E eu vou voltar aqui mais uma vez à questão do carro na oficina. A gente leva, às vezes, o carro na oficina porque um problema ficou muito latente ali, não é assim? E aí, quando chega lá, o que que você descobre? O mecânico fala: olha, nós vamos mexer aqui. Assim que a gente tirou a roda do seu carro, nós já descobrimos aqui que o disco de freio não tem jeito mais de rodar e que tem um vazamento aqui. Ou seja, você estava dirigindo o seu carro todos os dias, achando que estava tudo bem. É a comparação com a equipe que você comentou aí agora. Exatamente. E aí lá, o que que você descobriu? Hum, Uma série de outros problemas. porque eu fiz uma revisão Você fez uma revisão. Tem gente que até fala assim, para descobrir os problemas. Que eu não sei, eu não estou vendo. Geralmente os problemas, principalmente na empresa, eles estão ocultos. Eles não estão claros ali. tem gente que até fala, né? Eu não vou ao médico, não. Porque chegar lá no médico, ele vai encontrar um monte de doença, um monte de problema. Aí eu vou ter que parar de tomar minha cerveja. Aí ele vai querer me Exatamente. proibir de comer o meu torresmo. Mas aí, Murilo, onde que está o problema, né? Quantas pessoas exatamente morrem por diagnóstico tardio, né? As empresas estão falindo aí com 2, 5 anos. Exato. Então eu deixo de ir ao médico porque o cara vai detectar uma série de problemas, uma série de doenças. Eu deixo de levar meu carro ao mecânico, porque chegar lá ele vai, na nossa cabeça, né? Vai inventar um monte de defeito no carro. Eu não levo e resolvo viajar com o meu carro. Eu estou assumindo um risco aí, Exatamente. né? Eu estou assumindo o risco. Aí eu coloco a minha família dentro do meu carro e vou para a praia, né? E vou descer, né? Vai descer, vai todo mundo descer. E vou para a praia no fim do ano sem ter feito a devida revisão. E aí dá um problema na estrada, eu fico lá na estrada, no meio do nada com a minha família, e eu te pergunto: dá para reclamar? Posso ficar nervoso com o carro? Posso reclamar do carro? Posso reclamar da equipe? Não treinei a equipe, não revisei a equipe. Posso reclamar? Não. Eu não levei o carro ao mecânico, eu assumi o risco. E é isso que quase todos os empresários fazem. Assumem riscos desnecessários. Nós sabemos que negócio bem-sucedido você precisa assumir risco, mas riscos precisam ser calculados. E esse é mais um ponto no qual a consultoria pode te ajudar. Eu costumo dizer que correr risco é bom. Exato. Correr perigo é ruim. É. O risco não dimensionado, ele pode levar ao perigo. Mas para concluir essa etapa aqui do que é consultoria, você definiu muito bem, deu uns exemplos. Lembrando, gente, que a gente não está falando de carro, hein? Ou de consultas médicas. Nós estamos falando de consultoria empresarial aqui. Mas veja bem, o empresário ele tem medo de você chegar lá e mudar tudo. Assim como a gente tem medo do mecânico trocar todas as peças. Isso acontece, Marlos? Exato, exato. Bem lembrado, estamos falando de consultoria empresarial. Porque nós estamos bem entusiasmados aqui com as analogias, né, Murilo? Porque, de Sim. fato, o propósito aqui da prosperidade empresarial é justamente até fugir de termos técnicos, né, Murilo? Não adianta a gente ficar falando aqui tecnicamente e às vezes a pessoa já está cansada ou não entende e dificulta a compreensão. Eu acho que trazendo essas questões para o dia a dia de cada um fica mais fácil de fato. Mas outro mito, outra situação que a gente vê muito por aí. Não vou contratar um consultor porque o cara ele vai chegar aqui, vai querer mudar até a cor da parede da minha empresa, não é? E jamais, jamais. Não é assim que funciona. É um conjunto, realmente um apoio, uma ajuda. Isso. Você comentou comigo uma vez que é dividir os problemas, né? É ajudar o empresário a carregar o fardo. Ah, eu gosto dessa definição. E de fato é isso mesmo. Exato. Tá? O consultor, ele, como eu disse naquela analogia com o médico,
Ele não vai entrar dentro da sua empresa e vai começar a te dar ordem. Não. Primeiro, o que ele vai fazer? Te ouvir. É a primeira coisa. O consultor vai bater um papo com você. Vai te chamar, né? Você vai lá, o consultor vai lá na tua empresa, vai sentar contigo, você vai expor em que estágio, em que momento está a sua empresa. Ele vai conversar com você. O que ele mais vai fazer, Murilo, é ouvir. Na verdade, esse primeiro contato com o consultor, ele quase não vai falar, né? Ele precisa exatamente ali ouvir. Então, ele vai escutar mediante o que você está aí, dona de empresa, fala, ele vai prescrever, ele vai traçar um plano com você, né? Vocês dois, ele vai traçar, mesmo que ele apresente todo um plano, ele vai apresentar justamente para você, vai te consultar, vocês dois vão analisar esse plano e vão juntos aplicar, vão juntos agir em relação a esse plano. E aí, o que ocorre? Houve necessidade de mudar alguma coisa desse plano? Será feita a mudança, será feita a correção, será feito um acompanhamento. Então, nós estamos falando, na verdade, Murilo, de construir um caminho juntos. Dividindo o fardo. Dividindo fardo. Certo. Faz Você é aquela sentido. história que eu sempre falo também. Você já ouviu falar, Murilo? É muito comum a gente escutar por aí que o empresário ele é muito sozinho. Sim. Existe essa coisa no mercado, né? O empresário é muito sozinho, porque na hora de assinar, é ele que assina. Ele pode até chegar em casa, ele pode até trocar ideia com a mulher dele, ele troca ideia com os amigos dele no bar, mas na hora da decisão é ele que tem que decidir, né? É ele quem pega no chifre do touro eu sempre ouvi isso, que o empresário ele é muito sozinho. E aí é que está. O empresário não tem que ser sozinho. Ele não tem que fazer tudo sozinho. Ele não tem que carregar o fardo sozinho, Murilo. Certo. Bom, como a gente falou do primeiro mito lá, que isso é só para empresas maiores, né, de grande porte, a gente já falou também sobre o que é consultoria, você definiu muito bem, acredito que ficou claro. Mas, continuando, quais os benefícios de uma consultoria para um pequeno negócio? Lembrando que o Brasil, a locomotiva, né, que move o nosso país, são os pequenos e médios negócios. Claro, claro. Vou só dar um gole aqui. Caneca bonita essa caneca aqui da prosperidade, hein? E anteriormente você falou em empresário chegar em casa e dividir o fardo com a família. Eu acredito que a prosperidade é justamente para isso, porque quando a gente fala em prosperidade, não é só o negócio dar dinheiro. Sim. É você ser próspero com a sua vida, porque a sua família, ela está totalmente presa ao negócio. Porque ou você vai chegar nervoso com uma decisão. Então, assim, o dia a dia da empresa, quando você não tem ninguém para dividir o fardo, um especialista, você acaba trazendo problemas para dentro de casa. E é onde a sua empresa, a sua vida não é próspera, né? A gente falava sobre esse tema um outro dia. Mas, voltando aqui, eu quero saber os benefícios aí para o pequeno empresário. Legal. Legal, Murilo. Mas é impossível não ter direito a uma tréplica aqui. Quando você falou da questão familiar aí, pesado, né? Porque o projeto Prosperidade Empresarial, ele pensa exatamente em transformar a realidade da empresa, né? Mas fundamental, mantendo a qualidade de vida. O cara, ele chega em casa e realmente o que ele faz com a família? Ele cospe os problemas, né? Ele vai falar das pessoas que não estão trabalhando. Ele cospe os problemas. Ele só Exatamente. desabafa e nervoso, Isso. mas dorme e acorda no dia seguinte com os mesmos problemas. Exato. Talvez seja melhor você fazer isso, cuspir, desabafar com quem vai poder dividir esse fardo.
É isso, É, fica aí o recado. é pesado isso, é como um câncer, vai comendo aquilo ali e a pessoa não procura ajuda, não procura uma consulta, né, para resolver o problema. Muito importante lembrar também que nós estamos falando aqui com propriedade. Nós temos empresas. Nós não somos consultores apenas, né? Não se nasce um consultor primeiro, você tem que passar pelo Exato, terrível fardo, né, de carregar uma empresa. exato. É importante esclarecer, eu tenho outra empresa em outro ramo, Murilo, você também tem outra empresa em outro ramo. Então, nós sabemos como você, a gente sabe o que você sente, a gente sabe o que acontece e hoje atuamos como consultor também, justamente porque a gente foi desenvolvendo habilidades, técnicas, processos nas nossas empresas. Juntamente com isso, fomos nos preparando, fomos estudando, fomos resolvendo problemas em outras empresas, fomos ocupando esse espaço, essa lacuna, justamente porque lá atrás nós também sofremos muito, mas uma coisa muito importante que nós fizemos lá atrás, a gente pediu ajuda, Exatamente. né? E aí, para você entender, vamos então aos benefícios que uma consultoria pode trazer. Você até falou aí, sua pergunta inicial, você até usou a palavra pequena empresa, né? Depois fez uma explicação bem pertinente em relação a isso. E essa explicação está bem ligada ao fato de pode ser pequena, pode ser média e pode ser até grande. Na verdade, Murilo, os problemas são os mesmos, né? Já notou? A gente às vezes frisa muito aqui a pequena e média empresa. Nossa fala inicial mesmo, a minha fala inicial foi voltada para isso, porque a gente está querendo quebrar mitos aqui, de que a consultoria é só para grande empresa. Não. E acabei aqui lembrando de mais uma situação importante relacionada a isso, né? É uma analogia? Não, né? Agora não. Mas os problemas são os São mesmos. os mesmos. O que muda é a conta bancária. Você acha que grande Exatamente. empresa não tem problema lá com funcionário? Você acha que a grande empresa não tem problema lá de processo? Problema, essa é outra verdade que tem que encarar. Você que é dono de empresa. Sempre vai ter. A questão é como você vai lidar com esse problema, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos aos benefícios que são muitos, que são muitos. Eu vou citar alguns aqui, talvez de forma mais sintética aqui, né? Olha, primeiro, organização e profissionalização, Murilo. Organização é vida, né? Organização, organização. Eu diria que você sabe qual que é a diferença entre uma empresa amadora e uma empresa profissional, sabe? Ou entre um amador e um profissional, Murilo, está exatamente na organização. Certo. Está exatamente em ter métricas. E o cliente sente isso, né? Quando ele Sente. entra dentro da empresa ou quando ele entra em contato com a empresa. É na hora. É Na hora. nítido a organização. Exato. Isso a gente percebe quando entramos numa padaria da esquina. Exatamente. Né? Tem padaria que você entra e você percebe que ali há profissionalismo ali. Exato. Na outra você percebe que não. Né? Então, a primeira coisa, uma consultoria, ela pode te dar isso, organização. A ideia é profissionalizar. Né? Outro ponto muito importante, Murilo, de benefício, pessoas. Você vai passar a ter uma equipe mais alinhada. Pessoas mais dispostas, pessoas mais envolvidas, mais engajadas, mais interessadas em entregar mais. E eu sei que essa é uma grande dor, e eu sei que você sofre com isso também. Né? Automaticamente você já começa a ter aí aumento de produtividade. Concorda? Sim. Se você tem equipe mais envolvida, pessoas nos lugares certos. Muito importante. Processos. Alinhamento de cargo, de tarefas, de entrega, você vai ter naturalmente um aumento de produção. Redução de custo é outro ponto muito importante, outro benefício crucial. Crescimento sustentável.
Porque tem um detalhe, né, Murilo? A maioria das empresas vendem almoço para pagar a janta, né? Exatamente. A maioria das empresas estão sobrevivendo. Exato. O cara não consegue nem pensar em crescimento. É muito menos sustentável. Às vezes nem sabe se a empresa está dando lucro. Ele nem sabe. Ele vai e ele tem que pagar as contas, ele tem que levar comida para dentro de casa, né? Então, tudo isso é possível você conseguir com consultoria. Uma noção do quanto a tua empresa pode crescer, quando, o que precisa ser feito. Agora, eu diria, dentro desses benefícios, o melhor de todos, sabe? Que seria, no fundo, até consequência de todos esses outros benefícios. É mais tempo para você, empresário. Tem empresário que nunca tirou férias. E nunca tirou férias. Exatamente. É, você pontuou a questão dos benefícios de forma sintética e deu para eu entender aqui que parece que eles se dividem em benefícios tangíveis e intangíveis. A Exato. questão do tempo, né? A questão de chegar em casa descansado. Porque se sua empresa está mais organizada, se os processos estão funcionando, se a equipe está trabalhando em conjunto, engajada, obviamente você vai chegar em casa mais leve, né? Que é um benefício intangível. É isso, Marcos? Agora você foi mais uma vez num ponto crucial, né? O cara fala assim: a consultoria vai colocar mais dinheiro no meu bolso? Pode colocar sim. Afinal de contas, a partir do momento que uma consultoria vai te ajudar a resolver gargalos, a superar desafios que você tem lá, naturalmente isso vai gerar um resultado tangível aí. Como eu disse, redução de custo vai gerar mais dinheiro no caixa, né? Uhum. Aumento da produtividade vai gerar mais dinheiro no caixa. Mas os intangíveis, né? Porque existe empresa, e são muitas, que o cara tá com caixa gordo, mas ele não tira uma férias, como você comentou aí, ele Exatamente. não tira um descanso, ele não vê o filho crescer. Ele vai ter que fazer uma consulta médica, né? Geralmente acaba dando alguns Vai. problemas E dele, né, agora não Marcos? é analogia, Não é. agora é o resultado mesmo da falta de ação dele, Exatamente. né? A falta de ação vai ocasionar problemas. A gente escuta cada história aí do cara no leito de morte, do empresário no leito de morte. Quando pergunta para ele, ele fala: já de que você arrependeu? Ah, de não ter jogado bola com meu filho, de não ter acompanhado o meu filho, de não ter visto o meu filho Isso é crescer. muito sério. Isso é muito sério. E vou te falar uma coisa aqui, É o que Murilo. eu mais vejo. Eu levo e busco as minhas filhas na escola todos os dias. Hoje eu consigo fazer, nem sempre foi assim. Hoje eu consigo fazer isso. Isso é fruto de organização, isso é fruto de processo, isso é fruto de ajuda, isso é fruto de consultoria. Exato. E eu não vou, e espero continuar assim, e a tendência é aumentar resultado e ter mais tempo. Acho que não vai ser isso que eu vou falar no meu leito. É muito triste um leito de morte. Eu não vi meu filho crescer. É. Eu não brinquei com minha filha. Eu não busquei a minha filha na escola. Eu não sei o nome de um coleguinha da minha filha. Isso é muito triste. CNPJ não vale todo esse esforço, né? Não vale. Tá? Então, agora estamos falando de benefícios intangíveis, É. né? E fora reconhecimento, Sim. não é isso? Reconhecimento da própria família, dos amigos, E tempo para ganhar mais dinheiro, né? e tempo para ganhar mais dinheiro. Interessante. Você citou alguns casos aí de empresas e compartilha conosco aí um caso prático onde a consultoria ajudou, apesar de você já ter é, deixado claro para a gente, mas cita um negócio que fez diferença para você aí, que a consultoria realmente impulsionou, transformou aquela vida. Legal. Eu posso só antes aqui, falar algo que eu considero bem relevante dentro disso. Assim, que o empresário realmente ele tem que saber, eu entendo como fundamental isso, que, primeiro, tá? É importante que você saiba disso. Nós estamos falando aqui de consultoria, naturalmente fica parecendo que tudo é muito fácil, que é maravilhoso, que você vai chamar um consultor, que ele vai chegar aí, a sua vida vai mudar totalmente, né, Murilo? Radicalmente. Mas
É importante que você, empresário, se não sabe, saiba do seguinte: consultoria não é mágica. Hum. É um ponto importante. É, Então o consultor não chega com a varinha mágica e. não, não. Primeiro, o empresário, Murilo, vai ter que admitir que é necessário mudar. Ele vai ter que aceitar que ele mesmo vai ter que mudar o seu comportamento em relação a algumas situações. Mudança sempre é complicado, né? O resultado parece mágico, né? Vamos Sim. dizer assim. O resultado de Interessante. fato É, sabe? Quando você passa pela turbulência, sim, é como escalar uma montanha, né? Quando exato. você está lá no topo, parece que foi um passe de mágica, não é assim? Lembro dos meus anos de analista de sistema, onde desenvolvo sistemas, e as pessoas pediam para mim botões mágicos. Mas ela não sabia o trabalho que dava para fazer aquele botão mágico. Exato. Porque no final era um resultado simples, né? E parece magia, porque quando você chega ao topo da montanha, você esqueceu que torceu o pé num buraco Exatamente, na exatamente. metade do caminho, Uhum, né? Você esqueceu que quase uma cobra te picou, não é isso? Aí exato. tô lá em cima, opa, parece que é mágico. É isso. Mas isso é o compromisso que a prosperidade empresarial tem é, em primeiro ponto, com a realidade, né? Não é chegar e querer vender, não. E a gente tem que ser realista. E, de fato, consultoria ela é para qualquer empresa, mas ela acaba não sendo para qualquer empresário. Ah, entendi. É, às vezes o problema pode estar na liderança. Exato. E o empresário, ele tem cara que ele não entende que ele tem que mudar. Ele acha Uhum. que é só o outro. Ele acha que o problema está só no outro, está só nas coisas, e que nunca é com ele. Mas às vezes o próprio empresário precisa mudar. Então não é magia. Durante todo esse processo, que a gente já mencionou aqui, que envolve diagnóstico e tal, o próprio consultor também consegue perceber isso. Se você é um empresário que está disposto realmente a mudar, a Hum, realizar as mudanças que precisam. é o Mas primeiro lembrando, ponto. essas mudanças não serão impostas, essas mudanças serão decididas juntos, né? O consultor e você. Mas você é o primeiro responsável pela mudança. Mano. Acredito que quando você vai mostrando os problemas e a pessoa vai entendendo, o empresário vai vendo aquilo tudo, ele vai caminhando melhor, né? Ele vai começar a ficar disposto a mudar, né? É. Já entrando até um pouco, né, na pergunta que você me fez, que eu estou aqui lembrando de um outro tópico importante, é, essa questão do, da consultoria. Às vezes tem empresa que leva tempo para fechar uma consultoria com a gente, vai fica ali namorando, a gente vai trocando ideia e tal, compartilhando conteúdos, informações, e só quando ele está assim, parece que no limite, que cai a ficha, que ele percebe assim, não, realmente eu tenho que mudar. É quando ele pisa no freio, não tem freio. Quando ele pisa no freio e ele percebe, não, não tem jeito, eu tenho que mudar, eu tenho que realizar uma mudança aqui na minha empresa, senão eu vou adoecer, senão Minha esposa vai a minha embora. esposa vai embora, né? E você não precisa esperar tanto, Não. né? Mas eu estava falando dessa questão que não é mágico, e uma outra coisa muito importante ainda nesse raciocínio, é porque transformação não acontece é, da noite para o dia. É um processo. Hum. Por isso que É ele tem que um estar processo. apto à mudança, ele Ele tem tem que que estar apto à disposto a mudança, mudar. disposto a encarar esse desafio Uhum. de frente, Sim. sabe? Disposto a bater no peito e falar assim: não, eu quero mudar a chave. Hum, Eu quero virar a mesa. E aí eu certo. te falo, não vai ter ninguém melhor que um consultor, que um mentor, que já passou pelo que você está passando para poder te ajudar. Mas você tem que querer em primeiro lugar, Certo. entende? E aí, outro ponto que você precisa saber, é parceria. Consultor
vai ser seu maior aliado nesse processo de transformação. É isso. Eu não podia deixar de falar, lembrei aqui, né, quando a gente começou a falar de outras coisas, a gente vai puxando aqui pela mente, né, Murilo? E você, o que você me perguntou mesmo? Até esqueci aqui agora. Isso, você está me devendo aí um caso prático, né? Um caso Você falou de prático. benefícios, Isso. eu compreendi, e agora eu quero que você resgate aí na sua lembrança um caso que a consultoria mudou aquela empresa. Fez magia lá dentro. Claro. Eu tenho casos assim interessantes, mas vou tentar ser breve. A começar da minha própria empresa, do meu próprio negócio, né? E eu consegui transformar muita coisa, eu consegui fazer a empresa rodar sozinha, sabe, com autonomia. Acho que isso é um sonho da maioria dos empresários. Com certeza. O meu negócio ele não depende da minha presença lá para funcionar. Esse é um ponto que é o sonho de muitos donos de empresa, né, Murilo? Eu não preciso estar lá o tempo todo para o meu negócio funcionar. É onde você tira férias, né? É onde eu tiro férias. Eu não preciso ficar lá vigiando se o camarada está fazendo ou se não está fazendo. Isso. Mas isso porque processos bem definidos foram criados, pessoal foi treinado, né? Então, além da própria empresa, empresas para quem eu já prestei consultoria que também passaram por mudanças relacionadas principalmente a pessoas, sabe? A empresa onde eu atuei, que os gerentes eram gerentes só no nome, né? Não conseguiam lidar com as pessoas, não conseguiam trazer resultado que o dono da empresa esperava. Empresa em que o próprio dono era o primeiro a sabotar os processos, a sabotar as coisas Geralmente dentro da é o empresa. que ocorre, né? Então, assim, eu consegui ajudar esses empresários, eu consegui ajudar essa empresa a superar essas pendengas, esses gargalos que envolvem pessoas, que envolvem os líderes, né? E quando eu falo liderança aqui, é importante lembrar que não é só o dono, né? Claro. Então você tem o dono, ele é um líder, mas se ele tem um gerente, esse gerente cumpre um papel de liderança lá dentro, perante os seus liderados. E às vezes tem um supervisor, o supervisor também vai ter o seu liderado. Então, essas pessoas que exercem cargos de liderança dentro de uma empresa, elas precisam ser bem treinadas, elas precisam passar por uma capacitação, sabe, para líder, para ser líder. A transformação começa aí, transformando os líderes para transformar as pessoas, para transformar os processos, para transformar os resultados. Vou pegar até um caso atual, né, de uma empresa onde estou atuando no momento, até um escritório de contabilidade, Murilo. Eu acho que você, como consultor também não vai acreditar. Essa empresa, naturalmente, eu não vou mencionar o nome aqui, não é o caso, mas ela tem 60 funcionários. É um escritório de contabilidade com 60 funcionários. Esse escritório tem mais de 500 empresas como cliente, né? E você não acredita. A queixa do dono era justamente sobre as pessoas, sobre os seus coordenadores, seus gerentes, sua equipe, que ninguém quer nada com nada, que ninguém entrega, que as coisas não acontecem. E quando eu entrei e comecei a desenvolver o trabalho, primeiro fiz um diagnóstico, né, da empresa, ferramentas, com ferramentas, muito estudo envolvido, né, Marlos? Ouvi todos os funcionários, as 60 pessoas foram ouvidas através de diagnóstico. Sim. Eu tenho que entender, eu não posso ouvir só o ponto de vista do empresário, né? Esses coordenadores foram ouvidos. E sabe o que eu descobri? Acredite, esse escritório tem 18 anos. E lá são 10 setores, então cada setor tem um coordenador, tá? Eles nunca haviam feito uma reunião. A coordenador que nem conversava com outro coordenador. Você acredita nisso? Um escritório de contabilidade, uma empresa com 60 funcionários, com 10 coordenadores, que não se reúne. Que não se reúne para discutir as coisas e buscar o quê? Soluções. Aí eu te pergunto, Murilo, como que o dono desse escritório
Está, eu vou te falar, ele está inclusive com a saúde comprometida de fato, tá? Isso é fato. Por quê? Porque ele fica sozinho. É desgastante. Ele tem 10 coordenadores, ele paga 10 coordenadores para fazer o quê? Resolver para ele os gargalos. Mas os coordenadores não resolvem, fica cada um lá na sua cadeira e não Fugindo dos buscam, problemas. fugem, Ou nem exatamente. sabe dos problemas, né? Fogem, né? Perdão, fogem dos problemas e não buscam soluções. Como você vai buscar soluções numa empresa dessa, com vários departamentos, sem se reunir? Porque sabe como eles agiam lá? Como se cada um fosse uma empresa isolada, né? Eu me lembro muito bem, você sempre falava muito comigo das engrenagens de uma empresa, Isso, as né? engrenagens. E aí, Murilo, como que pode? Você tem 10 departamentos, mas essas engrenagens, cada Todas departamento quebradas tem uma ali. engrenagem. Elas estão distantes uma da outra. Elas não. Ou quebradas, Ou né? quebradas. Travando todas as outras. Uma engrenagem não tem que se comunicar com a outra. Como um escritório de contabilidade vai entregar o que precisa se um departamento não se comunica com o outro? Hum, Como? E mais, sabe o que estava gerando? Além de todo estresse e problema de saúde para o dono, multas altíssimas, porque a equipe não entregava, não cumpria certo. prazos, né? Então, comigo, eles fizeram a primeira reunião. Comigo, nós conseguimos alinhar indicadores, métricas. A equipe hoje, Murilo, esses coordenadores, agora, eu chego lá, eu me surpreendo. Eles estão na sala de reunião quase toda vez. Agora a reunião, às vezes, é 2, uma semana. Eles se encontram. Engajados, preocupados em resolver os problemas. Exato. Eles se encontram. Ainda há muitos problemas, ok, mas eles estão agora se encontrando, discutindo, entenderam que um precisa do outro, entenderam Uhum, que cada um não era o escritório sozinho certo. e que todos, na verdade, formam uma empresa só, né? Todos vão entregar o resultado para o cliente externo. Então, hoje, essa equipe funciona. Hoje, essa equipe está entregando. É um local onde eu ainda estou trabalhando. A transformação lá já ocorreu do ponto de vista de pessoas, sabe? O engajamento é outro. O dono já consegue agora respirar um pouco mais, porque ele já vê os seus coordenadores sendo pagos para entregar alguma coisa. Isso não estava acontecendo. E vão entregar muito mais ainda, porque agora a gente entra na parte dos processos. Mais do que nunca vamos definir metas, né? Vamos traçar o caminho, vamos deixar os ponteiros do painel daquele ônibus lá atrás, que a gente mencionou aqui, né? Funcionando, as luzes funcionando, o farol funcionando. Hum. E aí a transformação acontece, mano. Curioso, voltando a esse exemplo do ônibus aí, porque assim, eu lembrei que dentro de ônibus geralmente tem muitas pessoas. Então o empresário ele acaba carregando essas pessoas junto com ele. Afinal de contas, estão todos no mesmo lugar, né? E Uhum. se esse ônibus não tem essas informações, esse dashboard, esse painel, o que que vai acontecer? As pessoas que estão a bordo vão se sentir o quê? Inseguras. Que é o que Isso. acontece muito com os funcionários, né? Eles acabam se sentindo inseguros. Entendi. Então esse exemplo que você deu aí, deu para perceber que mudou muita coisa, né? Eu peguei um exemplo aqui, eu poderia mencionar outros casos, que envolve, por exemplo, às vezes parte de finanças, né? Por exemplo, empresa que a pessoa nem sabe, né? Já deparei com um empresário que nem sabia se o produto que ele vendia, qual que era a margem de lucro desse produto. Ele Hum, nem sabe para onde está indo o dinheiro, está vendendo, mas ele não tem um relatório, ele não, precificação, né? É algo precificação. complexo. Eu perguntei para ele como é que você precifica seu produto, como é que você precifica seu serviço, fulano. Não, eu olho de acordo aqui com o que a concorrência está cobrando, está pedindo, né? Ou então eu faço a conta aqui, eu compro um produto, multiplico por 3. Cara, isso é um negócio completamente louco, Murilo, É. louco. O cara ele vai conduzindo no total escuro, chega final, ele tem um dinheiro na conta, às vezes chega no final do mês, tem um dinheiro lá na conta da empresa, mas ele nem sabe se aquele dinheiro ali
É um dinheiro que está ali, mas porque amanhã tem que pagar contas, ou é dinheiro para repor Repor estoque, estoque. ou se é um dinheiro que ele, para investir, ele não sabe. Então ele vai pagando, ele vai pagando boleto. Olha, isso não é ter empresa. Não é ter empresa. Acordar, ir para lá, fazer a parte técnica muito bem que você sabe fazer e pagar os boletos todos os dias. E no final do mês, o que você faz? Você vai perguntar: gente, eu estou trabalhando igual um condenado e não vejo a cor do dinheiro. Cadê o dinheiro? Né? Então eu poderia mencionar outros casos assim. Mas eu peguei esse escritório porque o caso grave lá eu entendo que hoje é uma queixa talvez da maioria dos empresários, que envolve as pessoas, que envolve mão de obra. É A o principal queixa, pilar, né, de uma empresa. a queixa hoje relacionada à mão de obra é muito grande. Quase todo dono de empresa sentado na mesa de bar, ele vai falar com você, Que não tem mão de obra. ele que não tem mão de obra, que ninguém quer trabalhar. Mas na verdade tem solução para isso. Tem solução que às vezes você não sabe, né? Mas Uhum. tem solução. E o problema não é que falta mão de obra, não. O problema é outro. Mas aí a gente tem que sentar, tem que conversar, você tem que me contar a sua história, a sua empresa, para a gente ver o que pode ser feito. Só garanto que tem saída, que tem solução. Sim. Bom, a gente está chegando ao fim e eu ia pedir para você mandar um recado aí final para os empresários, mas acredito que ficou claro aí, né? Agora que a gente entendeu sobre a consultoria. Mas, mesmo assim, Marlos, fala para essas pessoas que estão aí preocupadas com o seu negócio, o que elas devem fazer e como elas devem agir para poder mudar esse cenário. Beleza. Olha, se você é um empresário que está se sentindo sobrecarregado, travado, perdido, seja qual for a sua dificuldade, entenda uma coisa no primeiro momento: você não tem que fazer tudo sozinho. Pedir ajuda não é um problema. Você precisa ter uma melhor qualidade de vida e lembrar que quando você pensou em abrir uma empresa, você abriu uma empresa, bem provavelmente a abertura de uma empresa, Murilo, está muito associada a um sonho, né? Uma independência, Ao sonho. E esse sonho de ter a própria empresa, o próprio negócio, ele acaba virando pesadelo muito rápido para sim, muitos. Então você não tem que viver no pesadelo, você não tem que deixar virar pesadelo. Você precisa entender que fazer tudo sozinho não é o caminho. Não é à toa que vivemos em sociedade. Ninguém sim. consegue viver sozinho, para nada. E o dono de empresa não tem que ser sozinho. Então o recado, Murilo, é esse, sabe? O empresário ele precisa buscar ajuda. E mais, nós estamos na era da informação, Murilo. Sim. Nunca tivemos tanto acesso a tanta informação. Curioso você mencionar isso, porque eu estava pensando aqui, antigamente, o papel do consultor ele não existia muito, porque os empresários bem-sucedidos, eles não queriam ajudar os outros empresários. Isso, exato. E isso mudou para cá. Essa informação hoje ela é compartilhada, né? É Uhum. algo que os consultores estão fazendo, ou seja, eles estão ajudando os negócios a prosperarem. E a internet, obviamente, fez o quê? Opa, levou essa possibilidade para todos. Então, o camarada de repente recebe ali um vídeo no YouTube, no Instagram. Olha, eu posso ter. Existe alguém que pode me ajudar no mercado, né? E quando eu falo dessa era de informação, eu estou querendo dizer também o seguinte, Murilo: você precisa virar a chave e não tem que fazer tudo sozinho, como eu disse, mas aproveita essa informação. Comece de alguma forma. Comece nos acompanhando Ah, o nosso site, assistindo aos nossos podcasts, aos nossos vídeos. Mas tem conteúdo gratuito por aí. Você precisa começar.
Bom, depois de tudo isso, Marlos, acredito que ficou claro, né, o que é a consultoria e como ela pode transformar os negócios. Deixa um recado para esses empresários, por favor. Claro. Bom, você que é dono, dona de empresa, que está com qualquer dificuldade, está travado, está estressado, com gargalos na sua empresa relacionados, seja o que for, a funcionários, a que parte de finanças, a primeira coisa que você precisa entender, ajuda é fundamental. Peça, vá atrás de ajuda. Eu até eh, gosto de sempre lembrar a todos que a gente está numa era da informação, né, Murilo? Sim, E assim, eu acho que nunca tivemos tanta informação, tanto conteúdo disponível, inclusive gratuito, para ajudar o empresário. Não só o empresário, mas qualquer área, mas nós estamos falando aqui de empresa, sabe? Então, assim, o caminho para você virar a chave é fazer uso disso. E sugiro que você comece nos acompanhando. O nosso site tem material gratuito, né, sim, Murilo? A gente tem conteúdos que já podem te ajudar, você já pode começar a aplicar. Então, você tem que começar, né? O primeiro passo, é, ele é fundamental, né, Murilo? exatamente. Eu costumo dizer que o primeiro passo é o mais importante, né? Não importa se é uma caminhada ou a São Silvestre, não é isso? Exato. E aí, o que o empresário não pode fazer é querer correr a São Silvestre carregando 1, 2, 3, 4, 5 sacos de cimento, Sem né? preparar para isso, né? Tem que preparar. É uma maratona, né? Vamos dizer assim, essa questão empresarial. O recado Lidar. principal aí, eu diria, é divida esse fardo. Hum, Hoje você tem como dividir o fardo. Houve época que isso não era possível. Nem exatamente. sabia que existia, né? Então, agora, todos entenderam que a gente precisa nos ajudar. Por isso que a gente vê hoje empresário bem-sucedido ajudando o Os outros, outro, né? exatamente. Nem sempre foi assim, né? Os sucedidos não queriam passar as receitas de sucesso. Não é isso? Exato. Então é a questão da união. Então a nossa presença numa empresa é parte desse processo de união, né? É parte dessa parceria. Então é o caminho para você virar a mesa, virar a chave. Correto, Marlos. Muito obrigado, viu? Pessoal, por hoje é isso, né? Muito obrigado a todos. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguns empresários ou amigos e fique atento aí com os próximos episódios.